Oi, tudo bem? O episódio de hoje é um tanto polêmico. Vou contar pra vocês por que eu não gosto de filmes de super-herói como Watchmen, por que filmes de super-herói como Superman também não são bons e quais são realmente as obras, os filmes de super-herói que valem a pena, que merecem o aplauso. Vamos lá? Muito bem, para você entender o meu raciocínio, eu preciso fazer uma separação rápida aqui de conceitos. Filme de super-herói, ficção científica e cinema fantástico. Cinema fantástico são filmes, ou seja, cujas narrativas têm elementos maximizados, fantásticos. Então, por exemplo, Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, né, que você tem elementos do personagem, da trama, dos objetos de direção de arte que são maximizados. A cabeça da personagem, o chapéu gigantesco, o outro animalzinho pequenininho, ou seja, a minimização, a maximização desses elementos fazem parte, né, da narrativa fantástica. Por exemplo, na literatura, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Chover durante 100 anos, né, é um elemento maximizado aí, típico de narrativa fantástica. Isso é uma coisa. Outra coisa são filmes de ficção científica, em que para ali você tem que ter um embasamento científico, ou seja, tem que ser possível numa ciência avançada, aquilo acontecer. Então esquece essa historinha de um homem conseguir tirar teia de aranha do pulso e ficar pulando que nem doido numa cidade. A ciência não concebe isso. Muito menos um Smurf gigante como o do Watchmen. Não, já vou falar disso também. Ficção científica tem que ter um embasamento, né? Seria possível, mesmo que na ciência mais radical. E o que é filme de super-herói? Filme de super-herói, nem eu vou fazer a definição. Como eu disse nesse começo, eu não sou muito fã, então eu vim aqui falar dos filmes que eu realmente gosto, mas super-herói tem essa liberdade de fazer o que quiser, né? Personagens que têm todo o poder do mundo para resolver. Mas é por isso que eu vim contar um pouquinho disso. Mesmo assim, dentro do universo de super-heróis, há o joio e o trigo, há aquilo que eu considero que são filmes redondos, bem construídos, bem feitos, e que você acredita e torce pelo herói ou quer combater o vilão, e os outros que parece uma grande panaceia. Então vamos lá. Superman, o super-homem, não tá aí entre os melhores. Por quê? Para mim, eu gosto por uma questão de memória afetiva, e eu acho que é isso que muitos dos fãs têm, né? Assistiu, curtiu muito quando era criança, jovem, ou curtia com os pais, que era o meu caso. Eu via Super-Homem com meu pai, que é muito fã, né, desse super-herói, e eu tenho uma memória afetiva, então eu gosto dos filmes do Super-Homem por conta disso. Mas não, em termos tecnicamente falando, o Super-Homem é muito... Não chega aos pés do que eu vou falar daqui a pouco. Que é o quê? É muito maniqueísta. É um personagem, é um mocinho que é perfeito, não tem defeito algum. É íntegro em todas as pontas, em todas as facetas da sua vida. A mocinha, Lois Lane, também, né? Não há tons de cinza ali. E por isso torna os vilões do Super-Homem quase caricatos, são todos muito maus e querem destruir ou conquistar o mundo, né? Além disso, o Super-Homem resolve as coisas assim, com um estalar de dedos. Ele tem a capacidade de levantar um avião com uma mão. Ai, não, então, ou seja, tudo se resolve muito fácil ali no Super-Homem. Basta ele chegar e resolver as coisas, claro, nos Estados Unidos, porque o resto do mundo que se dane. Então, assim, Super-Homem é a minha memória afetiva, mas como o filme de super-herói, para mim, tá ali no meio. Não é bom nem ruim. E o Watchmen? Desculpa, mas o que é aquilo? Me perdoem os fãs de quadrinhos, respeito, acho que tem nicho para tudo, mas aqui eu tenho o direito de explicar porque que eu achei o Watchmen, e aí junto uma toada de vários outros filmes inspirados, adaptados, sei lá o que, de história em quadrinhos, uma bobagem. O que é aquilo? Aquilo é uma chuva de estereótipos. Agora, veja, não estou negando o óbvio. Os caras tiveram muito dinheiro para colocar uma trilha musical espetacular,
como Bob Dylan, por exemplo. Além disso, você tem efeitos que, claro, com um grande estúdio por trás, e profissionais de ponta, aqueles efeitos são magníficos de se olhar, né? Mas para por aí. Você não tem personagens em Watchmen, você tem caricaturas. O ricaço, irresponsável, destemido e arrogante. A mocinha jovem, sexy, poderosa e apaixonada. E o nerd de óculos, tímido, porém íntegro. Não há densidade em nenhum personagem. O personagem é aquilo e pronto. É como se ele nasceu para exercer aquela função. A função feita na história, na trama. Isso sem falar de outros personagens. Aquele Smurf gigantesco que se tem no Watchmen. Aquele cara poderosíssimo, cientista, que tem todo o poder. Então basta ele na história. Ele resolve tudo de uma vez, né? Ali também, o que é aquilo? Ou seja, o personagem que tem os melhores poderes, o mais incrível, porém não tem um tempo narrativo digno para ser o personagem mais importante, é dividido o tempo narrativo com os demais, ou seja, ele é sem dúvida o mais poderoso ali, pelo menos na minha percepção, resolve tudo num clique, porque ele tem tudo, cérebro, poderes, superpoderes e tal, consegue até passar uma temporada em Marte, né? Mas também uma caricatura, ou seja, eu não consigo acreditar na existência deste herói. Mas o que mais me incomoda em Watchmen é, me perdoem a palavra, a masturbação egocêntrica das narrativas americanas. Ali você vê o que o Douglas Kellner, no seu livro A Cultura da Mídia, fala muito bem, quando ele analisa obras como, por exemplo, o Rambo. O Douglas Kellner diz que os americanos não conseguiram engolir, aceitar a derrota na Guerra do Vietnã. Então, se eles não conseguiram digerir aquilo na vida real, eles conseguem compensar isso na ficção. Ou seja, várias obras do cinema americano compensam a perda real da Guerra do Vietnã com a vitória na ficção e, portanto, no imaginário popular. Filmes como Platoon, Top Gun, Os Boinas Verdes, entre muitos outros, né, que falam ou da Guerra do Vietnã ou de outras, e o próprio Rambo. Mas Watchmen, por aquilo é o ápice da masturbação egocêntrica, né? Você coloca estes super-heróis caricatos, superficiais, resolvendo todas as guerras que os americanos querem ganhar, e ganharam ou participaram da vitória. Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, ou seja, tudo se resolve com super-heróis. O ser humano nessa história é completamente inútil. Bom, então chegamos para os filmes de super-herói que eu tiro o chapéu e que realmente são espetaculares. Quais são? Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, e Coringa, de 2019. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, não é apenas pelo Coringa criado pelo Heath Ledger, mas também pelo Batman do Christopher Nolan. O Batman ali é um personagem que não tem poderes especiais, é um ser humano e, portanto, a história tem que compensar essa ausência de poderes especiais dando densidade, ou seja, você tem flashbacks contando por que aquele homem virou este super-herói, da onde ele vem, da família rica, o trauma com os pais, com o mundo, e, portanto, você acredita na força, naquilo que leva ele a lutar por um mundo melhor. Então eu torço pelo Batman criado pelo Christopher Nolan. É magnífico, né? Ou seja, ali eu vejo essa densidade, da mesma forma que eu vejo o Coringa do Heath Ledger, a revolta e tal. Mas magnífica a atuação dele, mas eu prefiro, já que eu vou falar de Coringa do Joaquin Phoenix, que tem a mesma pegada, embora, na minha opinião, o Joaquin Phoenix fez um trabalho magnífico, até talvez melhor, embora com a vantagem de que o filme seja todo sobre ele, né? Então, a gênese do Coringa, por que o Joaquin Phoenix ganhou diversas premiações, o Oscar, etc. Por que Coringa foi tão falado? Porque ali a narrativa dá tempo para você ver
a gênese do mal, o nascimento da anarquia, da revolta com as regras e o sistema social, que realmente é revoltante, como aquilo tudo é muito rígido, né? Talvez uma das melhores cenas de Coringa é quando ele vai e ele lá na assistente ele se dá conta de que a terapia dele não vai continuar, ele não vai ter mais terapia e por uma decisão do governo do estado de economizar custos e que se dane o ser humano. Então ali você tem a beleza de uma narrativa em que existe um vilão, ele comete atrocidades, mas você quase que torce, ou pelo menos você quer estar do lado dele até o final, tão bem construído que ele é. Então, para mim, Batman, o Cavaleiro das Trevas e Coringa são as obras-primas deste universo. Como eu disse, não sou fã, universo de super-heróis, mas para estes dois filmes eu tiro o chapéu. Vale a pena, eu aplaudo. Gostaram? Então até a próxima!